Minhas irmãs, meus irmãos, que Jesus ampare o nosso coração, que Jesus encha o nosso coração de conforto, que Ele acalme as nossas angústias, que preencha o vazio que certamente todos nós que estamos aqui hoje estamos sentindo. Como o irmão Davi bem colocou no início, a atividade do dia de hoje, ela é um momento mensal nosso, que nos permite, ou melhor, até nos obriga a fazer uma reflexão que vai um pouco além do nosso dia a dia. Uma reflexão a respeito de um tema que nos une. Uma reflexão que nos permite enxergarmos-nos, a todos nós que estamos aqui hoje, como iguais. Independente se a gente aqui veio no melhor carro do ano importado, se a gente veio com os pés descalços, independente da cor da nossa pele, independente se nós somos os estudantes da universidade, do pós-doutorado internacional, ou se nós somos estudantes da universidade da vida, independente se nós estamos encarnados no corpo masculino ou no corpo feminino, independente de qualquer outra condição ou qualificação que nós queiramos ou imaginemos que exista, hoje, especialmente, nós nos reunimos aqui de maneira igual, movidos pelo sentimento da saudade, movidos pelo sentimento da dor, movidos pelo sentimento do vazio. E é uma oportunidade que Deus, que nos ama de uma maneira que para nós ainda não é possível conceber, como nosso Criador. Deus, que é nosso Pai amoroso, justo e bom, através do nosso Mestre Jesus, permite então que nós estejamos aqui, igualados, chamando-nos a atenção para essa igualdade. A igualdade de dois movimentos, duas etapas da nossa vida. A etapa do nascimento e a outra etapa, que é aquela que nós intitulamos morte. Morte do corpo físico, que é o que falaremos hoje. Procurando então enxergar, como o irmão Davi colocou, que não há diferença entre nós. Que esse momento do desenlace, esse momento da separação, ele nos permite sentar ao lado, nos permite olharmos nos olhos uns dos outros e compartilharmos dessa dor, desse momento. Então nos iguala, independente de qualquer condição humana, da vida do cotidiano. De qualquer religião, de qualquer credo, de qualquer crença, de qualquer filosofia, não há nenhuma qualificação humana que isente a gente de passar por esse momento. E não é possível que a gente enverede pelo caminho de querer medir e comparar as nossas dores. Não é possível, não é viável. Então a própria intensidade da nossa dor nos permite essa reflexão de que somos iguais, porque a dor é a mesma. A dor é essa separação. Nós não vamos aqui chamar de morte. A nossa primeira colocação para a gente é que a gente procure substituir esse termo. Porque quando a gente usa a expressão morte, quando a gente traz essa ideia, é uma proposta antiga, cultural da humanidade, e que a gente associa automaticamente a fim, final, deixar de existir. E isso não acontece. O que ocorre é uma separação. Separação com os olhos físicos do corpo humano, mas não a separação das almas, não a separação do sentimento, não a separação das memórias, não a separação do carinho, das vivências, das lembranças, não a separação através do que os nossos
companheiros do coral, nossos amigos do coral, cantaram o telefone do céu. Não há essa separação. Na leitura que foi feita aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e já nós vamos falar um pouquinho de mensagens, de cartinhas que a gente recebe do céu, Jesus nos faz um convite. E esse convite está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, logo após o Sermão do Monte. Jesus nos convida a vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, deprimidos, doloridos, a qualificação de dor que a gente quiser dar, não importa. É importante a gente relembrar esse conceito de igualdade. Jesus convida a todas as pessoas. Jesus não faz distinção, porque independente de qualquer situação, como a gente colocou, todas as pessoas sentem dores. Todas as pessoas ficam cansadas, a alma fica dolorida, angustiadas. Então Jesus nos dá essa lição. Vinde a mim todas as pessoas da humanidade, todas. Não há distinção. Então esse momento nos iguala. Então o que nós fazemos aqui hoje é termos a oportunidade de fazermos essa reflexão, independente do motivo que nos trouxe aqui hoje. Independente da forma como a gente chegou. Muitas vezes a gente chega aqui no trabalho da casa, que também é realizado por inúmeras outras casas, de maneira muito bela, muito bonita, muito consoladora, através de um convite. Olha, vamos lá, porque lá naquele lugar a gente recebe uma cartinha. Ou às vezes um convite mais técnico, mais elaborado. Olha, teremos uma sessão de psicografia. Não importa. O que importa é que estamos aqui hoje, reunidos pelo sentimento dessa dor, desse vazio, na esperança, na expectativa de encontrar um consolo que preencha esse vazio. E nós não somos inconsequentes ou hipócritas, com perdão da palavra, de não entender que talvez num primeiro momento a gente venha justamente pela mensagem, e é natural que assim o seja. Muitas vezes como uma comprovação que nós necessitamos de que o nosso ente querido permanece. Que ele não deixou de existir. Mas, e se a cartinha não vem? Da forma como nós esperamos. Exatamente do modelo em que nós esperamos. E se a cartinha não vem, pelo tempo nosso do trabalho que não permite que nós consigamos receber todos nós essa cartinha? Foi por isso que o irmão Davi comentou sobre o cunho, o tema consolador do trabalho. Que ele não se restringe à cartinha somente, mas um conjunto de fatores. E por que é um conjunto de fatores? Esse conjunto de fatores não foi inventado aqui pelo trabalho nosso, não. Esse conjunto de fatores nos foi explicado por Jesus. Nós tivemos a oportunidade de estar com Jesus fisicamente há 2000 anos atrás. E ele, nessa vivência com Jesus, durante toda a sua existência conosco, dia a dia, Jesus procurou trazer para a gente o cunho da consolação. O convite que ele nos faz: vinde a mim todos vós que sofreis. Jesus abre a sua pregação pública com o Sermão do Monte, onde ele tem uma série de bem-aventuranças. E uma delas é bem-aventurados aqueles que sofrem, os aflitos, os que choram, porque serão consolados. Então, em toda a existência de Jesus, a vida de Jesus é uma demonstração do amor dele por nós, quando nessa vivência cotidiana ele procura alijar o medo do nosso coração, onde ele procura nos apresentar novas formas de viver a vida, onde ele procura nos apresentar que há consolo na vida, que a vida não é somente sofrimento. Inclusive, nesse ponto que talvez seja o mais crítico nosso como humanidade. 2 pontos da humanidade são extremamente críticos. A pergunta que a gente faz: por que a gente sofre? Por que há tanta diferença? Por que a vida é tão complexa? Por que a vida é tão dolorida? Esse é um ponto. E o outro ponto, que é o momento de hoje. O momento da separação. O momento de não termos a certeza ainda, a convicção do que acontece com os nossos entes queridos.
Em determinado momento da vida de Jesus, em que nós conhecemos na Bíblia, no Novo Testamento, como o momento da transfiguração no Tabor, no Monte Tabor, Jesus vai orar, Jesus vai rezar, Jesus vai fazer o telefone do céu com o Pai. E o que acontece nesse momento? Ele leva com ele os apóstolos Pedro, Tiago e João. E Jesus vai orar, acontece um fenômeno. E aparece no Monte Tabor, conversando com Jesus, os espíritos de Moisés e de Elias. E nós sabemos que naquele momento Moisés e Elias já tinham desencarnado, já tinham morrido, entre aspas. Então algo aconteceu. E de tal forma, de tal pujança, que os 3 apóstolos quiseram montar uma tenda lá embaixo, um acampamentozinho, para que eles conseguissem depois ficar junto com Pedro, com Moisés, com Elias e com Jesus, continuando aquela conversa. Tal foi a pujança do momento. Mas o que isso nos chama a atenção? Algo aconteceu. Algo que demonstrou, que evidenciou que, apesar da morte do corpo físico, a alma, o espírito continua vivendo, aconteceu. É interessante isso. Mas na forma de um fenômeno que desdobrou, que deixou ali para a gente hoje que lê, e para aquelas pessoas que estavam ali envolvidas, que algo a mais haveria. Que haveríamos de questionar e entender o que era aquilo que estava acontecendo e por que é que Jesus estava demonstrando aquilo. Então Jesus demonstrava, procurando alijar o medo das pessoas. Olha, gente, a morte, na forma, no conceito que a gente entende, historicamente, não existe. Mas Jesus, além do fenômeno, ele também apresenta de uma forma filosófica. No Evangelho de João, um líder religioso, chamado Nicodemos, vai conversar com Jesus e faz uma pergunta, que é a pergunta que nós fazemos para Jesus o tempo inteiro. Mestre, que tenho eu que fazer para herdar a vida eterna? Traduzindo a pergunta, para ser feliz. Essa é a pergunta. E por que a pergunta vai dessa forma? Reparemos o medo nas palavras de Nicodemos, que é o nosso medo. Por que vida eterna? Porque nós temos medo desse momento. Porque nós ainda achamos que a vida não é eterna. Nós imaginamos que existe um fim. Então a pergunta vai por esse lado. E como é a resposta de Jesus? Primeiro ele diz, olha, Nicodemos, como ele está dizendo para a gente aqui sentado, olha, gente, como ele está dizendo para a humanidade, pessoas da humanidade, não estranhem o que eu vou dizer. É necessário nascer de novo. E como Nicodemos, a gente diz, hã? E Jesus diz, olha, é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. A água simbolizando naquela cultura, naquela tradição do judaísmo, como um elemento físico, um renascimento material, renascimento físico, nascer, beber, nascer novamente. Bebezinhos, nenéns, gravidez, líquido amniótico. Mas Jesus também complementa, olha, também é necessário nascer em espírito, ou seja, em sentimento. É necessário não só nascer fisicamente, mas é necessário renascer em vida, sentimento, formas de viver. Então Jesus apresenta de uma forma mais filosófica. Seguindo na vida de Jesus, no momento em que nós conhecemos como Santa Ceia, no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus apresenta uma mensagem dolorida. Jesus apresenta para os apóstolos, assim como apresenta para a humanidade, a mensagem, olha, vai ocorrer uma separação. Mas como é que ele faz isso? De novo, a preocupação em acalmar o nosso coração, em consolar o nosso coração, em dar-nos esperança, porque ele começa no capítulo 14 dizendo assim, não se perturbe o vosso coração. É assim que ele abre. Ele diz, olha, eu vou vos preparar lugar, mas não se perturbe o vosso coração, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar para vocês e venham buscar. E ele complementa com ênfase, se assim não fosse, eu vos diria. Então reparemos que, obviamente, Jesus não mente. Então observemos em Jesus a preocupação em acalmar o nosso coração, em apresentar uma realidade, enfatizar essa verdade e dizer, vocês não estão abandonados porque eu volto para buscar vocês. Mas ele não está dizendo isso para os apóstolos, ele está dizendo para a humanidade inteira, ele está dizendo para nós que estamos aqui agora. Há muitas moradas na casa do nosso Pai. Se assim não fosse, ele nos diria. Mas a vivência de Jesus continua.
E o que acontece? Nós já sabemos. Existe o processo da traição, da prisão, julgamento, todo aquele processo da crucificação. Jesus na cruz, diante daquelas duas pessoas que foram crucificadas junto com ele. Um deles, Dimas, que a gente conhece na história bíblica como a história do bom ladrão, Dimas. E Dimas conversa com Jesus ali, naquele momento na cruz. Naquele momento crítico, quando Dimas está conversando com Jesus, o que Jesus diz para Dimas? Não se preocupe. Em verdade, eu te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Naquele momento crítico, essas são as palavras de Jesus. Novamente, acalma o coração. Vou te dizer uma verdade. A vida continua. Eu te digo essa verdade hoje, aqui nessa cruz, aqui não encerra. Você estará comigo no paraíso em determinado momento. Na sequência da vida de Dimas. E Jesus entrega seu espírito ao Pai de que forma? Pedindo por nós, por essa humanidade ainda, nós, crianças espirituais, que necessitamos de ter o nosso coração acalmado diante das dores, especialmente da dor da separação. Então, diante das nossas atividades, diante das nossas vivências tresloucadas, me permitam assim dizer, com Jesus, porque nós proporcionamos tudo aquilo que aconteceu com ele, mas diante da nossa fraqueza, da nossa infantilidade, o que ele diz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então o olhar de Jesus para nós é que somos crianças espirituais. Por isso, nós ainda não temos essa maturidade de aceitar essa separação. Ainda temos dificuldade de acalmar o nosso coração diante da dor da separação. Nós temos dificuldade de entender o que acontece. Entender que a morte, como nós conhecemos, não existe. Então, ele diz, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ainda nós não sabemos hoje o que estamos fazendo, aos olhos de Jesus. Somos as crianças espirituais. Jesus é nosso irmão mais velho, o nosso irmão maior. Mas ainda não acabou. O que acontece na sequência? A gente já sabe. Jesus, entre aspas, ressuscita, ressurge, ao final do terceiro dia. E se apresenta primeiro a Maria Madalena, diz a ela, vai contar para os outros que você viu aqui, que aconteceu aqui, e ela chega e conta. E nós, humanidade, como somos crianças espirituais, temos dificuldade de entender o que aconteceu. Então, quando Maria Madalena chega, ninguém acredita nela. Então, quando alguém conversa conosco sobre a imortalidade da alma, é difícil, sim, a gente acreditar. Mesmo tendo tido a vivência, qual a vivência? Olha, eu estive em tal lugar e recebi uma cartinha do meu filho. É difícil a gente acreditar, porque ainda somos crianças espirituais. E o que Jesus faz? Novamente, conosco. Casa fechada, os apóstolos se escondendo da perseguição do judaísmo e do Império Romano. Jesus aparece no meio da sala. Paz seja convosco. Qual que é a preocupação de Jesus? Sem querer eu, na minha infantilidade, colocar palavras e sentimentos em Jesus. Mas o que a gente imagina que seja o sentimento dele, a intenção dele. Confirmar aquilo que ele vinha dizendo. Porque ele vem a vida inteira dele naquele período dizendo, olha gente, não tem morte. Vale a pena. Os desafios existem, mas vale a pena. Mas e se ele não se mostra? Como se mostrou? Tendo se mostrado, para nós é difícil. Então Jesus permanece por 40 dias. Convive com os apóstolos, com diversas pessoas. Parte o pão com eles, come com eles. Relembra os ensinamentos. Dá novas diretrizes de vida. Durante 40 dias e permanece ali. Naquilo que nós chamamos depois da morte física. Confirmando para a gente a existência da vida espiritual. Confirmando essa vida espiritual pungente, que continua existindo, através não mais do corpo físico, mas do corpo espiritual. Corpo espiritual esse que não foi a doutrina espírita que inventou, mas que já é colocado para a gente através do apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios. Então lá na Bíblia, no Novo Testamento, Paulo, o apóstolo, vai falar sobre o corpo espiritual. A existência desse corpo.
Paulo, em sua carta, vai dizer que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E o que é essa nuvem de testemunhas, senão os espíritos desencarnados? E o que são os espíritos desencarnados ou mortos, senão os espíritos ou as almas das pessoas que já viveram aqui na Terra? Entenda-se, nossos entes queridos. Essa nuvem de testemunha. Então o Espiritismo, a doutrina espírita, não inventa isso. Sempre existiu. O Espiritismo, a doutrina espírita, nos traz entendimentos. Mas não acaba aí. Voltando ali no momento da Santa Ceia, ao finalizar aquelas conversas com os apóstolos, Jesus deixa uma mensagem para nós, que chama a atenção para o aspecto consolador. Porque Jesus vai dizer assim para nós: olha, se me amais, guardais os meus mandamentos. Observemos que essa abertura de Jesus é exatamente aquilo que o Davi comentava como sendo sintonia de sentimento. Jesus está dizendo: olha, viveram comigo, conviveram comigo, exercitaram comigo. Eu não escrevi, mas eu vivenciei para mostrar para vocês como é que vive. Então, assim, continuem seguindo isso, ou seja, mantenham o sentimento, mantenham o coração elevado. E o que ele diz? Eu rogarei ao Pai para que seja enviado um outro Consolador. Um Consolador que ficará com vocês eternamente. Um Consolador que vos fará lembrar das minhas palavras, dos meus ensinamentos e vos ensinará coisas novas. Esse Consolador chega para a gente hoje, nos tempos atuais, como sendo a doutrina espírita, o Espiritismo. Porque ela tem a condição de nos oferecer o consolo. Reparemos que no texto que foi lido inicialmente do Evangelho de Mateus, no convite de Jesus, no qual eu só fiz ênfase na primeira parte, né? Vinde a mim, todos nós que estamos cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas esse convite continua. O que Jesus diz na sequência? Aprendei de mim que sou brando e humilde. Tomai sobre vós o meu jugo, segui adiante, segui as minhas lições, colocando aqui as minhas palavras, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E aí então, como consequência, encontrareis repouso para as vossas almas. Então hoje nossa alma está cansada. Jesus diz, venham até mim. Mas ele diz, olha, aprendei de mim que sou brando e humilde. E por que aprender com Jesus brandura e humildade? E o que isso tem a ver com o consolo? Brandura. Diante das situações da vida que são doloridas, diante das situações da vida que deixam a nossa alma angustiada, cansada, e que todos nós aqui não precisamos comentar sobre isso, isso é algo nosso, íntimo, pessoal, nós passamos pelas dores, pelas dificuldades da vida, relacionadas especialmente às questões humanas, às relações humanas, aos nossos relacionamentos, às nossas famílias, aos nossos relacionamentos humanos no trabalho, aos nossos relacionamentos humanos na escola, aos nossos relacionamentos humanos no trânsito, aos nossos relacionamentos humanos nas instituições religiosas que nós frequentamos, nos relacionamentos humanos na família mais larga, não só aquela que está dentro de casa, problemas nos relacionamentos humanos nas instituições esportivas. Não importa. A vida é uma sequência de trocas, de relacionamentos humanos. E os relacionamentos humanos nos trazem dificuldades, nos causam dores. Como reagir? Jesus deu o recado. Brandura. Não reagir com violência, brandura. Por isso que ele diz, aprendei de mim que sou brando. Forma de reagir. Mas ele complementa, aprendei de mim que sou humilde, brando e humilde. Colocando essas duas condições para vivenciarmos e chegarmos a acalmar a nossa alma, aliviar as dores da nossa alma. E por que ele coloca a necessidade da humildade? De maneira muito simplista, para que nós reconheçamos a grandiosidade e os desígnios de Deus. Hoje nós estamos aqui submetidos a desígnios de Deus. Separação dos nossos entes queridos. Desígnios de Deus. A forma como se deu a separação, não importa. Desígnios de Deus, de alguma forma. E por quê? Porque o conjunto de fatores que regem a nossa existência, a formação das nossas famílias, os porquês, as dores todas, são desígnios maiores de Deus. A maneira como nós reagimos, isso é com a gente. Mas num plano maior, são desígnios de Deus. Então esse
convite de Jesus, chamando a atenção à humildade, é para que nós aceitemos os desígnios de Deus, aceitemos a vida como ela se nos apresenta, para que a gente consiga acalmar o nosso coração. Porque é normal, e de novo, não seremos aqui hipócritas de dizer que a gente não se revolta contra Deus diante das dores, especialmente diante da dor de hoje. Sim. A humildade está em aceitar que Deus não faz bingo, não joga dados, não sorteia nome. Haja visto que todos nós estamos aqui movidos pelo mesmo sentimento, pelo mesmo acontecimento. Deus não nos sorteou, porque nós que estamos aqui estamos passando por isso, mas existe uma imensidão de famílias passando pelo mesmo cenário hoje. Então, brandura. Então, humildade. E nós estamos aqui hoje em uma casa espírita, como podíamos estar em qualquer outra de qualquer credo religioso conversando sobre isso. A doutrina espírita, na proposta consoladora, não nos apresenta somente a cartinha. Ela nos apresenta a existência da vida após a morte. Ela demonstra a existência da vida após a morte, que Jesus tanto comentou. Através do quê? Das cartinhas, através das mensagens, através da mediunidade santa de Chico Xavier, onde a gente teve a oportunidade de conhecer com mais pujança esse conjunto de evidências sobre a existência da vida após a morte, a continuidade dos chamados mortos ou espíritos desencarnados. Entendamos novamente nossos entes queridos, contando para a gente com riqueza de detalhes onde estão, o que estão fazendo, como estão vivendo, quem estão com eles, os demais entes queridos, os parentes anteriores que já se encontraram lá, que os receberam. E a doutrina espírita nos convida a uma reflexão sobre a nossa visão invertida. Porque nós imaginamos, e também isso é um dos motivos da nossa dor, que aqui na Terra física é o mundo principal, o mundo pré-existente. Mas não, o mundo espiritual é o mundo pré-existente. Então não é que a gente, quando desencarna, vai para o mundo espiritual. A gente volta. É diferente. A gente vem para cá. A gente vem para a encarnação. Mas a gente volta para casa. E que alegria é essa maior do que voltar para casa? Mas nós que ficamos aqui, não enxergando com os olhos da alma, sentimos as dores da separação. Isso é natural. Mas nós também vamos voltar para casa. Nós também vamos reencontrar com os nossos entes queridos. Quando? Desígnios de Deus. Que não nos cabe apressar e que não há de nenhuma maneira nenhum tipo de julgamento quando isso ocorre. Meu próprio caso familiar. Então eu me sinto confortável para conversar sobre isso, suicídio. Me sinto confortável para conversar, porque não estou falando de algo distante, estou falando de algo de dentro de casa. Então, desígnios de Deus para que a gente viva. Desígnios de Deus para que a gente consiga entender o que acontece dentro da nossa casa com Jesus. Desígnios de Deus que nos envia os conhecimentos do Espiritismo, os conhecimentos da doutrina espírita, nos mostrando, olha, a vida não cessa. Mas mais, as famílias não são formadas por sorteio, por obra do acaso. As famílias são formadas por necessidades individuais e coletivas daquele grupo familiar. Então as dores que nós passamos têm uma razão de ser, têm uma explicação. São consequências das nossas atitudes, seja nessa etapa da vida, desse ano da escola, nessa encarnação, ou encarnações anteriores. Quando nós, no plano espiritual, planejamos e a gente vem, executa o planejamento com a família e volta. Faz uma avaliação, lição aprendida. Aí, novamente, planeja, vem, executa e volta. Trazendo para a encarnação atual as consequências, os desafios, os aprendizados das encarnações anteriores. Isso é algo extremamente consolador, quando a gente para refletir com brandura e humildade. Por que é consolador? Porque não existe fim, não existe sofrimento eterno. Existem etapas da nossa existência. Mas, sabendo da nossa dificuldade, imagino eu, né? Sabendo da nossa dificuldade com essa separação, Deus, através da espiritualidade amiga, sob o comando geral de Jesus, permite que os nossos entes queridos se comuniquem conosco. Então ele não só mostra, ele não só, olha gente, realmente, tem medo, tá vendo aqui que olha que eu desencarnei ali na cruz, mas eu tô aqui de novo? Ele só não contou pra gente que ia permitir que a gente ia continuar se comunicando.
como são as cartinhas do Chico Xavier, como são as cartinhas que a gente recebe aqui ou em outras inúmeras casas. Porque certamente ele percebe a nossa necessidade, que isso faz parte do nosso aprendizado, que isso nos auxilia a seguir adiante, que isso nos auxilia a acalmar o coração e continuar querendo viver, continuar querendo aprender, continuar querendo vivenciar os ensinamentos de Jesus. Porque seria muito fácil dizer assim, não vale a pena. Mas ele está dizendo, gente, vale a pena sim. E ao recebermos as cartas, nós passamos a entender melhor e ter conhecimento sobre como estão os entes queridos que já se foram. E eles fazem alusão direta a como estão, no sentido felicidade ou infelicidade, com a forma em que viveram. E a gente entende as questões das consequências, entende o porquê dos desafios atuais que a gente passa, entende a necessidade do aprendizado das várias encarnações, nas várias etapas da vida. Então é um consolo. Espiritismo esse que nos apresenta Deus não como um coração, um cérebro frio e calculista, arbitrário que faz sorteio, mas um pai amoroso, justo, bom, extremamente mais inteligente do que nós. Imagine organizar todas as questões familiares que nós temos. Não um pai que castiga, mas um pai que educa. E se nós pais aqui terrestres educamos os nossos filhos e por vezes dizemos não, e isso dói. Dói para ele, dói para nós. E Deus, que é perfeito, também nos educa. Mecanismos esses que nós temos dificuldade de aceitação, mecanismos de educação. Mas quem disse que os nossos filhos aceitam tudo que nós fazemos? Quem disse? Processo educacional. Para vivenciar o processo educacional, Jesus nos convida, brandura e humildade, para que nós sigamos adiante, para que nós aceitemos os desígnios de Deus. A nossa casa, ela não se restringe somente a esse trabalho do dia de hoje. Nossa casa é uma casa aberta a trazer consolo de várias formas. Do ponto de vista de esclarecimento, do ponto de vista de estudos, do ponto de vista de atendimento, assistência espiritual, do ponto de vista, atividades são executadas em outros dias, do ponto de vista de um convite a todos nós para que participemos das atividades de beneficência às pessoas que ainda têm mais dificuldade do que a gente, do ponto de vista da vida física ou da vida emocional. Assim como existem outras inúmeras casas, de inúmeros credos que realizam esse trabalho. E por que é que nós estamos falando sobre isso também? Porque é uma outra forma de nos consolar, de acalmar o nosso coração. Porque sim, como já dissemos, e somos repetitivos, não somos hipócritas de querer chegar aqui na frente e dizer não, nós vamos retirar a sua dor. Gente, é impossível. Existe um processo. Existe um tempo que nós chamamos de luto. A humanidade inteira passa, existe um tempo. Então chegarmos aqui e dizer não, nós temos a pretensão, a doutrina espírita tem a pretensão de tirar a sua dor. Não, é mentira. Não chore. Gente, é falta de amor. Mas o que nós podemos fazer uns pelos outros? Podemos sentar um do lado do outro. Podemos conversar. Podemos chorar juntos. Podemos nos amparar e seguir adiante de mãos dadas nesse dia a dia que é dolorido. E o que é isso senão a vivência dos ensinamentos de Jesus? Então a doutrina espírita, como nenhuma religião, pode ter a pretensão de se arvorar de uma verdade e dizer vou tirar a dor do seu coração. Não vai. Mas essa religião, isso que nós intitulamos como religião, não como sacerdócio estabelecido, credos, dogmas, mas como vivência dos ensinamentos de Jesus, tem a condição de nos permitir estar juntos, caminhar juntos. Desde que a gente entenda com brandura e humildade que somos todos iguais, que não somos melhores do que ninguém. Que assim como eu perco, entre aspas, o meu ente querido, a pessoa que está do meu lado, independente da condição dela, perde também. Isso nos iguala. E do que vai adiantar todo o dinheiro que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho, se isso não me tirou a situação da perda do ente querido? Então o que nos cabe é viver junto com as pessoas, compartilhar as dores, vivermos juntos essa vida complexa, essa vida dolorida. Por isso que Jesus diz, vinde a mim. E o que é ir a Jesus se não vivenciar os ensinamentos dele? Não decorar versículos, perguntas, não, viver. Para que a gente consiga acalmar o nosso coração, preencher o nosso coração.
através de ações que nós chamamos de ações de caridade. E o que é caridade? Se não viver com as pessoas as dores dela ao lado e amenizarmos aquilo que nós pudermos fazer. O que é caridade se não exercitar em nós o perdão pelo erro da outra pessoa? Porque a pessoa que erra precisa do nosso perdão, precisa da caridade do nosso perdão. Porque quando a gente erra, a nossa alma fica cansada, fica dolorida, a nossa consciência fica pesada. E precisa de alívio. O alívio vem através do perdão. Mas e por que brandura e humildade? Como isso se liga? Mas nós também erramos. Não são só as outras pessoas que erram. Nós também precisamos de perdão. Também precisamos de alívio das nossas consciências quando erramos. E certamente vários de nós, isso é normal. Também acontece na minha casa, acontece comigo. Nos questionamos quando temos a perda, o acontecimento da perda do ente querido. E a gente coloca um mas, olha para trás e diz, não, mas eu não fiz aquilo, eu não fiz isso, ou o contrário, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Mas o consolo do entendimento de que a vida continua, o consolo da imortalidade da alma, o consolo de que a vida não cessa, o consolo de que o sofrimento não é eterno, o consolo de que nós temos novas oportunidades, nos abre uma nova possibilidade. A possibilidade de deixar de olhar para trás, e isso não é da noite para o dia, é um processo de passar a olhar para frente, novas oportunidades. Mas não viver o futuro que ainda não chegou. Aproveitar o hoje, o momento. Refletirmos a respeito das nossas vidas, das vivências que tivemos com os nossos entes queridos. Fazermos as nossas preces, os pedidos de perdão, agradecer pela existência, agradecer pelos momentos. Acalmar o nosso coração, no hoje. O ontem não volta. O amanhã não chegou. Então nós só temos o hoje. Ainda bem, porque já é o suficiente para que a gente tenha preocupações diversas. Mas o hoje nos é concedido para que nós vivamos. O como viver é que nós estamos aqui hoje conversando. Então Jesus, através de uma série de situações, nos oferece o consolo. Para que a gente vá encerrando aqui para a nossa próxima atividade, eu comentei que não são só as cartinhas que estão aqui. Nem todos nós receberemos cartinhas. Nós estamos aqui num momento específico. Mas e o consolo dentro da nossa casa? Como é que a gente continua com esse consolo? Acalmando o nosso coração nas vivências com Jesus. Mas é viável a gente ter acesso a outras cartinhas que não são aquelas que nos foram direcionadas diretamente? Sim. Que nós busquemos na obra espírita, na psicografia de Chico Xavier, nas cartinhas que Chico Xavier trazia, as mensagens. A gente olha isso aqui com um olhar de livro, mas não, isso é um conjunto de cartinhas que enfeixados, encapados, indo para a gráfica, vira um livro, mas é um conjunto de cartinhas, intitulado Nosso Lar, que apresenta a vida no mundo espiritual. Então, é um livrinho, um conjunto de cartinhas, de vivências, chamado Nosso Lar, onde o espírito desencarnante, de nome André Luiz, ele conta pra gente como foi o processo de desencarno, o que ele encontrou, como ele vive. Ao retornar, não é quando ele foi embora e nunca mais voltou, não, quando ele retornou. E um dos entendimentos justamente é esse, ele apresenta pra gente que a gente retorna e reencontra, e nós também vamos retornar. Uma das grandes dores, naturalmente, é quando nós pais, nós mais velhos, não eu, tá? Nós mais velhos, temos no nosso planejamento familiar ali, acontece o desencarne precoce, o desencarne das crianças, dos nossos filhos. Como fazer? Como passar por isso? Tentando conhecer através das cartinhas de outras pessoas como eles estão. Crianças no além. 2 irmãos, um de 10 e um de 12. O de 10 desencarnou e escreve cartinhas para o de 12, contando como é a vida no mundo espiritual. E contando para eles sobre as traquinagens que eles faziam, chamando a atenção do irmão mais velho, dizendo, olha, vamos mudar esse sentimento. Lembra quando a gente arrancou aquela pena daquele passarinho? Vamos mudar esse jeito de viver? Crianças no além. Escola no além. O desencarne de crianças na faixa dos 2 anos de idade, que são recebidas no plano espiritual, numa instituição, numa escolinha, e vão passando pelo processo de amadurecimento para preparar para as novas encarnações, escritos por uma evangelizadora do plano espiritual. Jovens no além. Cartinhas de adolescentes,
contando para os outros adolescentes da turma, da galera, como eles vivem, como foi o processo de desencarne, como chegaram lá, o que encontraram, os parentes, os amigos. Olha, encontrei aqui com o fulano, que a gente estava na nossa turminha, lembra que ele tinha ido antes, a gente chorou até e tal, lembra que falaram pra gente? Pois é, eu reencontrei com ele aqui. Jovens no além. Viajaram mais cedo. Crianças que escrevem especialmente aos seus pais, contando, né, da mesma forma, o processo, o que encontraram, os entes queridos que reencontraram lá, pedindo desculpa aos pais por ter passado por aquela, feito eles passarem por aquela dor, mas fazendo parte de um planejamento maior. Olha, mãe, olha, pai, era necessário. Nós precisávamos passar por isso juntos, escrevendo aos pais. Quando se pretende falar da vida, esse livro é no mínimo diferente, porque trata-se de uma família de religião judaica, que não tem conhecimento e entendimento sobre o espiritismo, e que escreve através de Chico Xavier, contando detalhes aqui sobre os textos, os temas, as festividades judaicas, os calendários, tudo que eles vivenciam aqui, e que estão vivendo uma colônia judaica no plano espiritual. Então o jovem escreve aos pais num linguajar que mescla o nosso português, a existência da alma, a existência da vida espiritual, mas a vivência judaica inteirinha aqui dentro, um espírito israelita. Mensagem do Pequeno Morto, onde o jovenzinho escreve para a família, escreve também para o irmão, contando sobre como vive. E eu vou me permitir aqui alguns comentários a esse respeito. Não vai ser diferente do que vai acontecer daqui a pouco. Lembra que o Davi comentou? Nós vamos escrever as cartinhas serão lidas. Algumas das coisas, às vezes, é o que a gente está vendo aqui. Cotidiano. Ele escrevendo para o irmão. Naturalmente, você perguntará como se desenvolvem nossos trabalhos escolares de antemão. Posso responder-lhes que os serviços dessa natureza, em nossa vila espiritual, então estão no educandário espiritual. São quase idênticos aos estabelecimentos do ensino na Terra, porque, como eu comentei, no plano espiritual que a gente chama de lá, é a vida pré-existente. Aqui é uma cópia, uma escola, cópia, que a gente precisa passar no momento de encarnação. Então, é uma escola. As nossas escolas são copiadas das escolas de lá. Temos material didático em quantidade variada e enorme, inclusive livros e cadernos de exercício. Ou seja, pega lápis, escreve. Vivendo com o corpo espiritual. Comentado por Paulo de Tarso em sua carta aos Coríntios. Não foi a doutrina espírita que inventou. O sistema de ação dos professores, porém, é bastante diverso. Não somente eles ensinam, eles guardam, confortam, orientam. Acho-me, por exemplo, num curso de bom comportamento e de retificação sentimental. Olha que interessante. Ele está num curso no plano espiritual de bom comportamento e de retificação sentimental, se preparando para uma nova existência. Noto que os instrutores não se descuidam da parte intelectual propriamente dita, preparando-nos o conhecimento das condições alusivas à vida nova em que nos encontramos. Também aprendendo, reaprendendo, relembrando como é que se vive no plano espiritual. Por isso, valem-se das realizações que já edificamos na Terra, utilizem isso como material de exemplo, material de construção para a vida espiritual. Não nos perturbam com revelações prematuras. É uma reflexão para nós. Revelações prematuras, não há necessidade. Nem com demonstrações suscetíveis de alterar o equilíbrio das nossas emoções. Bom senso. Tomam como ponto de partida as experiências que já adquirimos e ajudam-nos a desenvolvê-las gradualmente sem ferir-nos os raciocínios mais agradáveis. Tenho a impressão que os orientadores daqui recebem-nos os conhecimentos terrestres como sementes dos conhecimentos celestiais. Aqui é uma escola. Em razão disso, não nos esmagam com a exposição maciça da sabedoria que já são portadores. É Jesus conosco. Jamais nos esmagou com a sabedoria que ele era portador. Cercam-nos de cuidados e carinhos especiais para que as nossas faculdades superiores germinem e cresçam. O que assombra, porém, é a vigilância paternal que os abnegados orientadores desenvolvem junto de nós no sentido de despertar as nossas ideias mais elevadas. O objetivo da doutrina espírita não é demonstrar o fenômeno. O objetivo da doutrina espírita é despertar em nós as ideias mais elevadas. O objetivo da doutrina espírita, o objetivo de Jesus é despertar em nós com a evidência, a demonstração da imortalidade da alma, com a demonstração através das mensagens, de como vivem os nossos entes queridos, que precisamos despertar os nossos ideais superiores, brandura e humildade. Que matérias eles estudam? Longas horas são aproveitadas no exame atencioso de interrogações como estas. Que pensamos acerca do Cristo? Como recebemos os favores da natureza?
que fazemos da vida? Quais os objetivos do nosso esforço pessoal? Que concepção alimentamos relativamente ao tempo e à oportunidade? Quais as diretrizes dos nossos pensamentos? Estaremos utilizando para o bem os instrumentos e as possibilidades que o Senhor da vida, Jesus, nos confiou? Matérias de estudo. Despertar ideais superiores. Semelhantes temas, examinados inicialmente por nossos professores em proveitosas aulas de renovação espiritual, dentro das quais nos confessamos uns aos outros através de comentários serenos e francos, olhar nos olhos uns dos outros, sentir que a dor é coletiva. Fazem luz sobre nós mesmos, revelando-nos aos olhos a extensão de nossas necessidades, pelo egoísmo e pela indiferença e ociosidade em que temos vivido desde muito nos círculos terrestres. Então, minhas irmãs e meus irmãos, a proposta da doutrina espírita, a proposta de Jesus, a proposta consoladora, é essa, despertar em nós ideais superiores. Que nós tenhamos a certeza que, independente das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos entendimentos, Jesus não nos abandona. Em nenhuma hipótese, Jesus nos abandona. Mesmo que nós não acreditemos, mesmo que nós digamos isso a Ele, mesmo que nós atuamos de forma contrária ao que Ele fala, Jesus não nos abandona. Não existe abandono. Nem aqui, quando a espiritualidade amiga, Deus e Jesus colocam ao nosso lado anjos tutelares, anjos guardiões, anjo da guarda, não importa o nome que a gente dê, santo protetor, anjo da guarda, mentor espiritual, não importa, mas também na continuidade da nossa vida, porque nós necessitamos dele, Jesus, e ele sabe disso. Nós temos dificuldade em estar com ele, mas ele não tem dificuldade em estar conosco, então ele permanece conosco, como ele se comprometeu com o Pai. Por nós, eu estarei com vocês até o final dos tempos. Levemos essa reflexão para casa, que isso possa, de alguma forma, se refletir em consolo ao nosso coração, para que sigamos adiante, diante das dores da separação dos entes queridos. Muita paz a todos.